Capítulo 34, Exercícios e Problemas, exercício 8. Um solenoide foi enrolado como mostra a figura X34.8. Item A. Enquanto o ímã 1 é afastado do solenoide, há uma corrente induzida no fluido? Em caso afirmativo, qual é o sentido da corrente no resistor R? Item B. Enquanto o ímã 2 é afastado do solenoide, há uma corrente induzida no fluido? Em caso afirmativo, qual é o sentido da corrente no resistor R? Bom, então a ideia é, tem uma bobina, né, um solenoide enrolado desse jeito, né? Se você dá uma olhada aqui na parte esquerda, o fio está passando na frente dessa figura cinza, né? Passando na frente aqui e por trás depois. Então esse é o sentido do fio enrolado, né? Passa na frente aqui, por trás, depois na frente de novo, por trás, está enrolado desse jeito. Os ímãs 1 e 2 estão sendo afastados do solenoide e, como é colocado nos dois itens, ele quer saber se existe corrente induzida e qual é o sentido dessa corrente. Bom, se vocês derem uma olhada, vocês vão ver que, como o ímã 1, né, vamos tratar o ímã 1 primeiro. Como o ímã 1, o norte está do lado esquerdo e o sul está do lado direito, as linhas de campo magnético elas se fecham de norte para o sul nesse sentido. Quer dizer, o campo magnético sai do norte e entra no sul. Dessa forma, as linhas de campo geradas pelo ímã são linhas do norte para o sul. Dessa forma, em cima do solenoide, o campo magnético está da direita para a esquerda. Então, o campo magnético gerado está desta forma, em média, na região da bobina. Se o ímã está se afastando, significa que o campo magnético está diminuindo o seu valor no tempo. E o efeito Faraday, na verdade, vai gerar uma fé induzida, onde essa fé induzida é igual a menos a taxa de variação do fluxo do campo magnético pelo tempo. Bom, dessa forma, se o ímã está se afastando, o fluxo do campo magnético pelo tempo está diminuindo. Se o fluxo do campo magnético pelo tempo está diminuindo, isso significa que ele vai gerar uma corrente tentando fazer com que esse campo não diminua. Se ele vai tentar fazer com que o campo não diminua, a única forma é gerando um campo induzido também no mesmo sentido que o campo externo, que o campo do ímã. Então a corrente vai gerar um campo induzido também da direita para a esquerda, certo? Tentando fazer com que esse campo não diminua. A pergunta é, qual é o sentido da corrente que faz com que o campo seja da direita para a esquerda? Da forma que a bobina está enrolada, a corrente gerada para gerar esse campo induzido, ela tem que ser gerada neste sentido. Essa é a nossa corrente induzida. Para gerar um campo neste sentido, da direita para a esquerda, ela tem que estar nesse. Olhando do ponto de vista do ímã, certo? Se você olhar no ponto de vista do ímã, quer dizer, se a gente tiver nosso observador atrás do ímã, né? Esse olhinho aqui que eu estou desenhando, é o nosso observador. Então, se eu olhar neste sentido, isso significa que a corrente induzida está no sentido horário, certo? Bom, se a corrente induzida está no sentido horário, então do lado na haste esquerda, a corrente induzida está para cima. Na haste direita, a corrente induzida está para baixo. Isso significa que ele está passando no resistor R da direita para a esquerda. Então, nossa corrente induzida, pelo afastamento do ímã 1, é gerada uma corrente induzida da direita para a esquerda em cima do resistor R. Essa corrente gira no sentido horário do ponto de vista do ímã, gerando uma corrente induzida no mesmo sentido que o campo do ímã, já que esse campo do ímã está diminuindo dentro da bobina. Bom, item 2. Enquanto o ímã 2 está se afastando do solenoide, há uma corrente induzida no fluido? Em caso afirmativo, qual é o sentido? Bom, no caso do ímã 2, a gente pode perceber que o ímã está simétrico com relação à bobina. Quer dizer, as linhas de campo elas são
desta forma para um lado, desta forma para o outro, isso é, eles geram linhas de campo para os dois lados. Dentro do ímã, você percebe que do lado direito o campo está para a direita e do lado esquerdo o campo está para a esquerda. Isso significa que você tem, do meio da bobina para a direita, você tem campo para a direita. Do meio da bobina para a esquerda, você tem campo para a esquerda. Ora, o campo para a direita, quando diminui, gera uma corrente no sentido anti-horário do ponto de vista do nosso observador. E o campo do meio para a esquerda gera uma corrente no sentido horário do mesmo jeito que no ímã 1. Por quê? Porque se o campo está diminuindo, ele vai gerar corrente nos dois sentidos. Quer dizer, os dois efeitos eles se anulam. Como eles se anulam, no item B nós não vamos ter corrente induzida. Quer dizer, no caso do item B, a corrente induzida ela vai ser zero por causa da soma dos efeitos dos dois campos magnéticos que estão no ímã gerado pelo ímã 2. Essa soma de efeito faz com que eu não tenha corrente induzida no ímã e ela é zero. É isso.